Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que prazer estar aqui com você mais uma vez para o estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e nós estamos aqui agradecidos a Deus por podermos caminhar com vocês durante este trimestre sob o patrocínio da editora Safeliz, que semanalmente nos acolhe em seus canais para colocar diante de todos nós a lição da Escola Sabatina. Antes de avançarmos para o estudo da lição número 12, eu faço a minha pergunta de todas as semanas. Você se lembra como terminamos a lição da semana passada? Terminamos a lição da semana passada nos lembrando de Pedro, da negação de Pedro. Que momento triste na vida desse apóstolo que foi um líder entre os discípulos e agora, de forma tão veemente, ele negou a Jesus, inclusive usando palavras de baixo calão. O desejado de todas as nações comenta que depois do olhar dele se cruzar com o olhar de Jesus, ele saiu perdido na noite, chorando amargamente, e quando ele se deu por conta, ele estava no Getsemane, exatamente no mesmo lugar onde Jesus havia passado a sua hora de agonia. O grande destaque da negação de Pedro não é a negação em si, mas é o acolhimento do olhar de Cristo para Pedro. Nenhuma condenação, um olhar de amor, um olhar de misericórdia. É isso que o Senhor Jesus faz conosco quando caímos, quando erramos, quando pecamos. Ele olha para nós com bondade, com amor, compaixão e misericórdia. Que experiência linda e marcante na vida de Pedro e ao mesmo tempo triste, mas que foi, sem dúvida nenhuma, o ponto de transformação da vida deste apóstolo. Antes de começarmos o estudo desta semana, quero convidar você a curvar a fronte para orarmos. Senhor nosso Deus, ao abrirmos agora a Tua palavra no Evangelho de Marcos e recordarmos as lições do capítulo 15, conforme se encontram na lição da Escola Sabatina, rogamos a Tua bênção, a Tua orientação e a presença do Teu Santo Espírito para nos guiar na compreensão daquilo que vamos estudar. Sê conosco, Pai, dispõe o nosso coração, não só para ouvir, mas também para sermos praticantes da palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição número 15, que tem como título Julgado e Crucificado, traz aqui como texto para memorizar, capítulo 15, verso 34, e diz assim: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Nós vamos considerar melhor esse texto quando estudarmos a porção relacionada com a morte de Jesus. O autor da lição considera que Marcos 15, que é o capítulo desta semana, ele seja o centro da narrativa da paixão de Cristo. Nós iremos considerar aqui alguns aspectos interessantes. Vamos ver no versículo 1 o julgamento final do Sinédrio, depois Jesus sendo conduzido a Pilatos e entregue aos soldados, e então um destaque para Simão, que carregou a cruz de Jesus, e a sua crucifixão, a sua morte e o seu sepultamento. Esses são os temas que estão presentes aqui no capítulo de número 15. Eu mandei para a produção um roteiro, uma sequência dos acontecimentos desde o Getsemane. E se a produção tiver condições de projetar, eu fico contente e agradecido. E vou agora transcorrer aqui sobre esta sequência. Então, Jesus foi preso no Getsemane por volta da meia-noite. Ele foi conduzido para a casa de Anás numa entrevista preliminar, numa audiência preliminar. Isso deve ter acontecido entre 1 e 2 da manhã. Depois ele vai para uma outra entrevista preliminar agora com Anás e Caifás, já na casa de Caifás, entre 2 e 3 da manhã. Então ocorre o primeiro julgamento no Sinédrio, um julgamento noturno no Sinédrio, entre 3 e 4 da manhã. Depois, o julgamento diurno, às 5 da manhã, já estava clareando o dia, e este julgamento do Sinédrio tinha que ser em dia claro, então, por volta das 5 da manhã. Às 6 da manhã, ele vai perante Pilatos.
Depois ele é remetido a Herodes Antipas às 7 da manhã. Volta para Pilatos às 8 horas. E então, ali por Pilatos, ele é finalmente entregue para ser crucificado e é crucificado às 9 horas da manhã. Depois, a sua morte se deu às 3 horas da tarde, o sepultamento um pouco antes do pôr do sol. E vocês, se a produção conseguiu aí colocar, nós temos então os textos bíblicos que dão suporte a essa sequência, bem como os textos de Ellen White, do Espírito e Profecia, especialmente aqui do livro Desejar a Todas as Nações, que nos ajudam a compreender esta sequência de acontecimentos. Não foi uma noite fácil para Jesus, não foram momentos tranquilos, foram momentos muito desafiadores, de exaustão física, onde vemos Jesus sendo levado de um lado para o outro, sendo zombado, judiado, martirizado por tantas coisas que marcaram ali o seu julgamento e crucifixão. Assim, então, com estas considerações, nós colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde.